Na surdina, o Japão acabou de lançar uma de suas tecnologias mais inovadoras. Mas essa tecnologia não está sendo usada no próprio Japão, ela está na Ucrânia e está tornando os ataques aéreos surpresa de Putin absolutamente inúteis. O que o Japão acabou de fazer pela Ucrânia é insano, pois deu um golpe devastador na Rússia sem disparar um único tiro. O Japão não precisou, o que entregou veio de uma aliança com a Ucrânia, que Putin não previu. Enquanto os céus sobre a Ucrânia estão mais poluídos do que nunca por enxames de drones russos do tipo Shahid, surgiu uma parceria entre uma grande empresa japonesa e uma das muitas empresas ucranianas de desenvolvimento de drones. Fundada há cerca de 10 anos, a Terra Drone Corporation é uma das maiores empresas de tecnologia do Japão. Com 650 funcionários e listada na Bolsa de Valores de Tóquio, é uma empresa em crescimento que anunciou sua entrada no setor de defesa e, mais importante, obtém cerca de 60% de sua receita a partir de alianças que construiu fora do Japão. É aí que a Ucrânia entra. Em Kharkiv, uma cidade na linha de frente, está a empresa Amazing Drones. É totalmente diferente da Terra Drone Corporation em sua criação. Enquanto a Terra nasceu do desejo de lucro, a Amazing Drones surgiu das chamas de uma guerra que a Ucrânia não queria lutar. Mas a Amazing Drones cresceu. O que começou como iniciativa voluntária há 3 anos, tornou-se uma empresa consolidada e parte importante do cluster de defesa Brave One. A Ucrânia incentivou fabricantes de drones a desenvolverem soluções essenciais para sua defesa. Agora, a Amazing Drones trabalha junto à Terra Drone Corporation e desenvolveram uma tecnologia crucial capaz de neutralizar a estratégia de bombardeio aéreo surpresa de Putin. A tecnologia Terra A1 é um drone interceptador que resolve todos os problemas da Ucrânia com drones russos Shahed de longo alcance. Nascido de um encontro entre o fundador da Amazing Drones, Maxim Klimenko, e o fundador da Terra Drone, Toru Tukashiga, em uma exposição de defesa em 2025, o Terra A1 é uma verdadeira fera na defesa antidrone. Com uma velocidade máxima de 300 km por hora, ou cerca de 186 milhas por hora, e um alcance de até 35 km, que é um pouco mais de 20 milhas, esse drone interceptador oferece a velocidade e o alcance necessários para enfrentar os drones Shahed em aproximação. Ele cobre todo o ciclo da missão de interceptação, da vigilância à detecção de alvos e à interceptação, em um único voo de 15 minutos. Não subestime a importância da velocidade. O Terra A1 compensa a falta de poder de fogo, por não carregar ogivas como um drone de ataque, sendo 100 km por hora, cerca de 62 milhas por hora, mais rápido que o drone Shahed típico da Rússia. Não é só um interceptador circulando e se posicionando para ser atingido por um Shahed. O Terra A1 pode caçar um Shahed, perseguindo-o em uma dança mortal de drones no céu até acertar seu alvo e mandar o aparato russo de volta ao chão com um estrondo. Não que essas perseguições mortais sempre serão necessárias, na verdade, elas podem se mostrar surpreendentemente raras. Como destaca a mídia United 24, o Terra A1 é um drone furtivo. Com propulsão elétrica, ele emite pouco ruído e quase nenhuma assinatura térmica, tornando-se muito difícil de detectar por operadores de drone Shahed na Rússia. Frequentemente, só se nota a aproximação de um Terra A1 quando o interceptador aparece nas câmeras de um drone Shahed. Na maioria das vezes, o Terra A1 patrulha, identifica e destrói o alvo antes que o operador perceba sua aproximação. O Terra A1 pode operar sozinho, sem precisar de operador. É um drone inteligente que pode destruir os Shaheds da Rússia sem exigir treinamento extensivo, seja do próprio drone ou do operador que o controla. E é aqui que a coisa fica séria. O Terra A1 custa só $2.000 para ser construído. Fique conosco para entender a importância disso. Por hora, a parceria responsável pelo drone está nos estágios iniciais e a próxima fase será ampliar a produção. A Terra Drone demonstra seriedade. Investiu $10 milhões na produção dos drones Terra A1 por uma de suas subsidiárias. Esse capital traz à Ucrânia benefícios que vão além do próprio dinheiro. As taxas de juros do capital japonês são de cerca de 2%, enquanto na Ucrânia chegam a 20%. Aqui vemos um investimento mais barato do que a Amazing Drones teria em seu país, usado para construir mais Terra A1 do que a Rússia suporta. A produção é lenta. Um trabalhador monta 2 Terra A1 por dia, e não se sabe quantos funcionários a Amazing Drones tem nas oficinas. Os processos estão sendo otimizados, o dinheiro entrando, e em breve o Terra A1 será produzido em escala que pode torná-lo uma das principais ferramentas da Ucrânia para defender seus céus e povo contra os Shaheds russos. A expansão precisará ocorrer sob ataque, e Tokushiga sabe que fábricas tradicionais não são a solução.
Essas fábricas viram alvos, mas segundo o fundador da Terra Drone, engenheiros ucranianos já sabem descentralizar a produção e operar sob ameaça constante. Também estamos avaliando essa abordagem. O que vemos nesta declaração aparentemente inofensiva é que está longe de ser uma parceria unilateral. A Ucrânia recebe novos drones interceptores, enquanto o Japão adquire conhecimento e experiência testados em combate, essenciais em um mundo cada vez mais caótico. A Terra Drone já está considerando iniciar a produção de drones ucranianos em solo japonês. Lá, eles podem ser construídos tanto para beneficiar o Japão, quanto potencialmente para serem enviados à Ucrânia para uso contra as forças de Putin. O que vemos aqui é tão importante quanto o Terra A1, pois a Ucrânia está criando laços com uma grande empresa japonesa, ampliando a relação com o Japão. Já vimos isso acontecer. O Japão apoia constantemente a Ucrânia contra a Rússia, principalmente de forma humanitária. Em fevereiro, o Japão prometeu 3,8 milhões de dólares americanos para ajudar a Ucrânia a restaurar locais culturais danificados na guerra. Outros 1,3 bilhão de dólares foram prometidos à Ucrânia sob o projeto japonês Peace in Ukraine, até 1º de abril. Em fevereiro, a ONU anunciou que a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial firmou acordos de subsídios com 47 empresas japonesas para testar seus modelos de negócios e tecnologias na Ucrânia. Esses são sinais de uma relação crescente entre duas nações poderosas. A aliança entre Amazing Drones e Terra Drone é apenas um dos muitos exemplos, e há mais. Em março, os governos da Ucrânia e do Japão começaram a preparar uma parceria intergovernamental para facilitar a transferência de equipamentos e tecnologias de defesa. O objetivo é incentivar produções conjuntas entre os dois países, resultando em projetos de localização de armamentos. O Japão avalia comprar drones de ataque ucranianos, que podem fortalecer seu arsenal ofensivo se as tensões crescerem no Indo-Pacífico. Para a Ucrânia, parcerias como essas garantem um fluxo regular de armas e dinheiro, ambos podendo ser usados para se defender da Rússia. A Ucrânia está se tornando um grande protagonista no contexto geopolítico global, e nada disso estaria acontecendo se Putin não tivesse tomado a decisão estúpida, há mais de 4 anos, de lançar uma invasão em grande escala a um país que ele achava que desmoronaria em poucos dias. A Ucrânia resistiu. Ela tem feito isso há mais de 4 anos. A ironia é que Putin só conseguiu tornar a Ucrânia mais forte e aproximá-la de aliados com os quais ela jamais teria criado esses laços se ele não tivesse agido. Voltaremos a esse assunto depois. Antes de fazermos isso, e antes de explicarmos por que a Terra A1 vai ser importante diretamente para a Ucrânia, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se achar as informações úteis, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Por que a Terra A1 representa tanta vantagem para a Ucrânia? A resposta está nas táticas aéreas russas. Desde que obteve a tecnologia Shahed, a Rússia trava uma estratégia de desgaste econômico contra a Ucrânia. Ou seja, tem lançado cada vez mais enxames de drones contra a Ucrânia para destruir infraestrutura, cidades e o povo ucraniano. Os números são horríveis, embora a Ucrânia finalmente esteja em um ponto em que consegue igualar a Rússia golpe por golpe no campo dos ataques de longo alcance. Só em março, a Rússia lançou 6.462 drones contra a Ucrânia. Pela primeira vez desde o início da guerra, a Ucrânia superou o total mensal da Rússia, lançando 7.347 drones de longo alcance próprios. Mas isso é novidade para a Ucrânia. Lançar vários milhares de drones em um mês já é algo comum para a Rússia, e isso vem causando problemas no campo econômico. Durante muito tempo, a resposta aos ataques de drones de longo alcance era usar sistemas modernos de defesa aérea, como as unidades Patriot, fornecidas pelos Estados Unidos e aliados à Ucrânia. O Patriot é essencial para a Ucrânia, especialmente na interceptação de mísseis balísticos russos. Mas como defesa antidrone, o Patriot é praticamente inútil, não por suas capacidades, mas pelo alto custo de usá-lo contra drones. O Council on Foreign Relations mostra que um drone Shahed custa cerca de $35.000 para a Rússia. Um único míssil interceptador avançado do Patriot custa à Ucrânia $4 milhões. Não é preciso ser expert em economia para ver que o Patriot não serve contra drones russos. Se esse fosse o único sistema disponível em março, a Ucrânia precisaria gastar mais de $25,8 bilhões para atingir 100% de interceptação. Claro, esse gasto é absurdo, mas mesmo sistemas de defesa aérea mais baratos como o Coyote custam milhares de dólares por disparo, como aponta o Conselho. O grande desafio da Ucrânia, além dos danos causados pelos drones russos, tem sido encontrar uma solução de defesa aérea que faça sentido do ponto de vista puramente econômico. É aqui que o Terra A1 pode se mostrar a arma mais importante que entrou no arsenal da Ucrânia.
Já dissemos antes que um Terra A1 custa $2.000. Assumindo uma taxa de interceptação de 100% nos enxames de março da Rússia, isso somaria um pouco mais de $12,9 milhões. Não é uma quantia pequena, mas é bem menor do que usar sistemas como o Patriot. Depois, há o custo para a Rússia. Se um drone do tipo Shahed custa $1.000, então 6.462 deles custam mais de $226 milhões. Vantagem para a Ucrânia. Com armas como o Terra A1, a Ucrânia para de buscar fundos para a defesa aérea, sabendo que cada ataque russo custará mais a Putin do que a Ucrânia se defender. Há também o benefício adicional de que tecnologias como o Terra A1 permitem que a Ucrânia e o Japão apontem para o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã agora e digam: olha, temos algo melhor e mais barato do que os Patriots que vocês podem usar. Os Estados Unidos poderiam usar algo assim. O que eles estão fazendo no Irã agora está longe de ser eficiente. Em 20 de março, a United 24 Media noticiou os comentários de especialistas ucranianos em drones enviados ao Oriente Médio para auxiliar com drones Shahed do Irã. Lá, instrutores viram os Estados Unidos usarem até 8 mísseis Patriot para abater uma única ameaça aérea. Os Estados Unidos já usaram mísseis SM-6 de $6 milhões para derrubar drones Shahed, que custam só $70 mil. Já afirmamos que essa abordagem não é sustentável para a Ucrânia e também para os Estados Unidos, apesar do grande orçamento militar. A recente ação conjunta de Japão e Ucrânia pode fortalecer os laços de ambos com os Estados Unidos. Mas vamos voltar aos drones interceptadores por um momento. Quem tem acompanhado a abordagem da Ucrânia à defesa aérea nos últimos meses sabe que o conceito de drones interceptadores não é novidade. A Ucrânia tem usado esse tipo de drone há meses e eles se mostraram excepcionalmente eficazes. O Pravda destacou a eficácia dos drones na Ucrânia em 3 de março, informando que interceptadores derrubaram 70% dos drones Shahed lançados por Moscou contra Kiev em fevereiro. Na Ucrânia, interceptadores derrubam 30% dos drones de ataque russos. Oleksandr Syrskyi, comandante das Forças Armadas da Ucrânia, ressaltou o impacto desses drones e afirmou: mesmo com piora do clima e pouca capacidade de ataque, em fevereiro mantivemos o desempenho da defesa aérea de pequeno porte. No mês passado, nossos drones interceptadores realizaram cerca de 6.300 missões, destruindo mais de 1.500 Ventus russos de vários tipos. Tenha em mente que essa tecnologia ainda é relativamente nova, mas a Ucrânia tem investido nela rapidamente. O Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia afirma que em 2026, o país multiplicou por 8 a produção interna de drones interceptadores em relação a 2025. Mais de 20 empresas ucranianas atuam no setor, e os drones produzidos no país têm taxa de sucesso em missões acima de 60%. Isso não parece ocorrer segundo os números de Syrskyi, mas o Conselho pode estar considerando o total de interceptadores empregados, não só a comparação entre usados e Shaheds destruídos. De qualquer forma, está claro que os drones interceptadores são uma tecnologia importante na qual a Ucrânia está apostando fortemente para desenvolver ainda mais. O que vemos nos céus da Ucrânia agora são os primeiros estágios dessa tecnologia. O Terror A1 é a próxima evolução. Rápido, autônomo, barato e construído por meio de uma parceria com uma empresa japonesa que abre as portas para muito mais para a Ucrânia. Em breve, será parte de um escudo aéreo em camadas que protege contra drones do tipo Shahed a curta distância, enquanto outros sistemas enfrentam mísseis russos. Tudo isso tem implicações mais amplas, já citadas antes no vídeo. Esta nova parceria é mais uma prova de que Putin obteve o oposto do que desejava ao iniciar sua chamada Operação Militar Especial na Ucrânia. A operação visava apagar a Ucrânia do mapa, mas após 4 anos de guerra, Putin acabou tornando a Ucrânia geopoliticamente mais forte do que nunca. A parceria mais forte entre Ucrânia e Japão é só um exemplo. Ambos reconhecem os benefícios de alianças de defesa que só surgiram após a invasão de Putin tornar a Ucrânia líder mundial em drones. Estamos vendo tipos semelhantes de relacionamentos sendo formados entre a Ucrânia e parceiros de todo o mundo. No Oriente Médio, a Ucrânia firmou acordos de defesa de 10 anos com vários países do Golfo, que buscam combater os drones iranianos Shahed, que servem de base para os drones que a Rússia lança contra a Ucrânia. A entrada da Ucrânia na União Europeia pode ocorrer já em 2027, fortalecendo ainda mais seus laços com o bloco, que é um dos principais apoiadores da defesa ucraniana. Os drones da Ucrânia tornaram muito disso possível. Países como a Arábia Saudita e Catar jamais teriam considerado fazer parcerias com a Ucrânia em questões de defesa no passado. Eles não sentiam essa necessidade. O mesmo vale para o Japão.
Volodymyr Zelensky afirmou que a Ucrânia está pronta desde fevereiro para compartilhar tecnologias de drones marítimos e interceptadores com o Japão, e o terror A1 pode ser resultado dessa parceria. Essas nações já tinham tecnologia militar moderna, desenvolvida internamente ou fornecida por parceiros como os Estados Unidos. Agora a Ucrânia é central em seus planos. De modo estranho e indireto, Putin é o motivo. A guerra dele fortaleceu a Ucrânia no cenário geopolítico. Esse fortalecimento veio no momento em que a influência global da Rússia está mais fraca do que em qualquer outro momento em muito tempo sob Putin. Em 2026, Putin assistiu enquanto o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, era tirado de cena. É um aliado a menos. O caos no Irã fez a Rússia perder mais um aliado em Ali Khamenei. Resta ver se a Operação Fúria Épica causará uma mudança de regime que enfraqueceria a influência russa no Golfo, justo quando a posição da Ucrânia na região está mais forte do que nunca. A Rússia nem inspira mais confiança por causa de suas armas, já que está consumindo seus estoques de equipamentos na Ucrânia, provando a cada dia que passa que suas armas não são aquilo que foram anunciadas. Mais antigos compradores da Rússia buscam novos fornecedores. As exportações de armas da Rússia caíram 64% nos últimos 5 anos, informou o Moscow Times em 9 de março. Isso não se deve apenas ao facto de a Rússia precisar de mais das armas que produz. Clientes como Índia e China estão comprando menos. Enquanto isso, países da União Europeia, que a Ucrânia pode integrar em breve, vendem 4 vezes mais armas que a Rússia. O terror A1 do Japão será um grande reforço direto para a Ucrânia. Um novo drone interceptador é mais do que bem-vindo para um país que depende cada vez mais dessas armas baratas contra os ataques russos de longo alcance. O que deveria preocupar Putin são as implicações mais amplas. Com esse acordo, Japão e Ucrânia estão mais próximos do que nunca no setor de defesa. Isso também ocorre com a Ucrânia e outros países. Putin apenas observa a influência russa cair e a ucraniana aumentar. Cada Shahid interceptado reforça essa realidade para o Kremlin. E cada terror A1 que decola lembra Putin que o Japão está do lado da Ucrânia. Talvez Putin não dê atenção suficiente aos novos drones interceptores da Ucrânia e do Japão. A lança mágica de Odin parece algo saído diretamente da mitologia nórdica. Uma arma divina, talvez oferecida como recompensa por completar uma missão em um jogo de D&D. A lança é real e está na Ucrânia agora. Graças à Suécia, a Ucrânia possui algo tão assustador que Putin sabe ser incapaz de impedir o que virá. Gungnir chegou, e não há nada que a Rússia possa fazer a respeito. A Rússia sabe disso porque Gungnir não é só uma arma que a Suécia prometeu entregar à Ucrânia futuramente. Ela já está na Ucrânia e foi usada em um dos ataques mais devastadores contra a infraestrutura militar e petrolífera da Rússia no Mar Negro. Pensávamos que já sabíamos tudo o que a Ucrânia queria revelar sobre esse ataque. Em 6 de abril foi noticiado que as forças de sistemas não tripulados e navais da Ucrânia lançaram um ataque devastador à plataforma de petróleo offshore Sivash da Rússia no Mar Negro. Embora danificar essa plataforma fosse importante para a Ucrânia como mais um golpe contra a indústria petrolífera da Rússia, o verdadeiro motivo pelo qual atacaram a plataforma Sivash era que a Rússia vinha usando-a como posto avançado de vigilância e de operações militares durante grande parte da guerra. Radars de defesa aérea de curto alcance e sistemas de guerra eletrônica foram instalados na plataforma, tornando-a um ativo militar em vez de petrolífero. A Ucrânia derrubou a Sivash. Até onde sabíamos que o ataque foi feito com drones, como afirmou Robert Brovdi, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, em postagem no Telegram. A plataforma flutuante Sivash foi neutralizada pelo grupo 413 OP Reed e forças de ataque da Marinha, declarou Brovdi. E não parece que ele esteja mentindo. Logo apareceram vídeos da Ucrânia atacando a Sivash com drones, aparentemente lançados de drones marítimos enviados ao Mar Negro. Era isso. A operação terminou e soubemos como a Ucrânia conseguiu. Mas as aparências enganam, e Brovdi, propositalmente ou não, deixou de fora uma parte fundamental da equação que desde então foi revelada. Não foram só drones que atingiram Sivash na noite que antecedeu 6 de abril. A Ucrânia também havia lançado mísseis suecos Gungnir. Em 7 de abril, o Kiev Post informou que a Marinha ucraniana havia revelado e depois confirmado o uso do míssil sueco RBS-15 no ataque a Sivash. Conhecido como Gungnir, que em tradução livre significa a lança mágica de Odin, o míssil é uma potência antinavio, e até então não se sabia ao certo se a Ucrânia possuía esse míssil ou não. O veículo informa que um vídeo da Marinha da Ucrânia mostrou o uso do Gungnir no ataque a Sivash, causando grande impacto na Rússia.
Com cerca de 20 segundos, as imagens mostram a Ucrânia lançando mísseis suecos de uma possível plataforma terrestre. A conta Ocean Warfare 10 destaca que esta é a primeira aparição pública do Gungnir na guerra da Ucrânia, apesar de a Ucrânia já ter acesso aos mísseis suecos há mais tempo. Voltaremos a esse ponto em breve. O vídeo compartilhado pela Ocean Warfare parece mostrar 2 lançamentos do míssil sueco. O Kiev Post informa que outras imagens mostram mísseis atingindo diretamente a plataforma Sivash, localizada a cerca de 60 a 80 quilômetros, ou 37 a 50 milhas a noroeste da costa da Crimeia. Comparações entre os vídeos e imagens mais nítidas dos lançamentos, normalmente usados para o Gungnir, oferecem uma confirmação adicional de que a Ucrânia realmente utilizou o míssil sueco. Considere também como a plataforma Sivash está próxima da costa da Crimeia. Isso te dá uma indicação do motivo pelo qual a Ucrânia escolheu essa plataforma de perfuração de petróleo específica como alvo. Dispositivos de guerra, eletrônica e sistemas de defesa aérea russos na plataforma Sivash foram instalados para proteger ativos da Rússia na Crimeia. Agora essas defesas estão em chamas. Após ser atingida pela lança mágica de Odin e ataques de drones ucranianos, a plataforma de petróleo deixou de servir como alerta precoce para a Crimeia ocupada. Esperamos relatar em breve um ataque ao continente da Crimeia, possivelmente a alvos ao largo da costa que a Sivash protegia. Agora podemos confirmar que o RBS-15 faz parte do arsenal da Ucrânia. Isso pegou todo mundo de surpresa, principalmente Putin e seus comparsas do Kremlin, que achavam que a Ucrânia estava sendo cada vez mais forçada a depender dos mísseis que ela mesma está fabricando, já que seus estoques de mísseis ocidentais estão se esgotando. Sivash mostrou a Putin que a Ucrânia não está numa situação de ou isso ou aquilo. Ela possui mísseis próprios e ocidentais, podendo usá-los contra importantes ativos militares russos na Crimeia. Putin precisa lidar com outro míssil ocidental enviado à Ucrânia. É aqui que tudo muda no campo de batalha. A chegada do Gungnir à Ucrânia não ameaça a Rússia só pelo poder de fogo do míssil. É mais um sinal para Putin de que suas tentativas de intimidar a Suécia a se manter neutra fracassaram. A Rússia, em vez disso, transformou o que por séculos foi um país que tentava se manter fora de guerras em um que agora está armando ativamente o inimigo russo e fazendo tudo o que pode para deter Putin. Em breve, exploraremos o segundo ponto. Fique conosco. O míssil usado pela Ucrânia para destruir Sivash é justamente o que a Rússia menos quer ver nas mãos ucranianas. Por quê? As especificações básicas do míssil já respondem a essa pergunta. Fabricado pela Saab Bofors Dynamics, o RBS-15, ou Robot System 15, se quisermos ser menos nórdicos sobre isso, na verdade é uma família completa de mísseis antinavio, que foram projetados para combinar as capacidades de despedaçar navios que você esperaria desse tipo de míssil. Possui ataque terrestre, que o torna muito versátil. O míssil pode alcançar mais de 300 km ou 186 milhas, dependendo da versão do Gungnir utilizada. A ogiva pesa cerca de 200 quilos ou 440 libras. O míssil quase alcança Mach 1. Ele chega um pouco abaixo, em Mach 0,9, mas isso ainda equivale a uma velocidade de cerca de 1.100 km por hora. Então, a Ucrânia tem em mãos um míssil que se move rápido, tem grande poder de impacto e possui alcance suficiente para ser usado contra vários tipos de alvos no Mar Negro, na Crimeia e nos territórios ocupados da Ucrânia continental. O Kiev Post informa que o RBS-15 utiliza GPS e navegação inercial para manter o rumo ao ser lançado contra um alvo. Também conta com radar ativo terminal, permitindo busca automática e funcionalidade de disparar e esquecer, o que aumenta a eficácia do míssil. Essa funcionalidade oferece exatamente o que promete. A Ucrânia pode programar um alvo no míssil, disparar e não se preocupar com ajustes, pois o míssil faz todo o resto sozinho. Mencionamos anteriormente que o RBS-15 é, na verdade, uma família de mísseis. Isso gerou dúvidas sobre as versões que a Ucrânia tem e qual foi usada no ataque à plataforma Sivash. O Naval News sugere possíveis respostas para isso. Ele afirma que as imagens divulgadas pela Marinha da Ucrânia confirmam o uso do RBS-15, pois mostram uma dupla pluma de exaustão no lançamento. Essa é uma característica pela qual o míssil sueco é conhecido e também é algo ausente em todos os outros mísseis que a Ucrânia possui em seu arsenal. A fonte acrescenta que a versão usada pela Ucrânia provavelmente foi a Mark III ou Mark IV do Gungnir, ambas com várias melhorias em relação às primeiras versões. O aumento do alcance para mais de 200 km ou 124 milhas é uma dessas melhorias. A Ucrânia usa o Gungnir para atacar alvos russos no Mar Negro. O alcance é essencial. Vale notar que o alvo da Ucrânia era uma combinação incomum de base terrestre e marítima.
Uma plataforma de petróleo offshore não é exatamente um navio, embora se possa argumentar que ela compartilha algumas características, especialmente por estar localizada no oceano. Apesar de não ser um alvo terrestre, possui forças e fraquezas diferentes das embarcações. Essa combinação reforça a probabilidade de uso das versões Mark III ou 4 do RBS-15, pois esses modelos do míssil sueco atacam alvos terrestres e marítimos. A versatilidade é o que torna a lança mágica de Odin tão importante para o arsenal da Ucrânia. Porém, existe outro fator que muda tudo e torna o RBS-15 a escolha ideal para o ataque feito pela Ucrânia. Mas antes de chegarmos a isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Se esse é o tipo de análise que você quer, inscreva-se no canal. Agora, o outro fator. O RBS-15 já era uma boa escolha para o ataque ao Sivash, devido ao seu alcance e potência. No entanto, há algo mais sobre a plataforma que mencionamos anteriormente no vídeo que pode ter chamado sua atenção. Além dos radares de defesa aérea que a Ucrânia queria destruir, a Rússia usa a plataforma de petróleo Sivash para seus equipamentos de guerra eletrônica. Por meio da guerra eletrônica, a Rússia consegue embaralhar sinais de GPS e desviar tanto drones quanto mísseis de suas rotas. É aí que entra o RBS-15. O míssil foi otimizado não apenas para operar em ambientes costeiros e em mar aberto, mas também está equipado com contramedidas eletrônicas. Em outras palavras, o Gungnir possui sua própria guerra eletrônica, que pode ser usada para neutralizar a guerra eletrônica que a Rússia está empregando contra os mísseis e drones da Ucrânia. É uma abordagem de fogo contra fogo. Isso significa que o RBS-15 resiste às interferências e falsificações de GPS, usadas pelos dispositivos de guerra eletrônica da plataforma Sivash para impedir ataques como o da Ucrânia em 6 de abril. A lança mágica de Odin provavelmente abriu caminho para o que veio depois. A Ucrânia utilizou mísseis suecos para destruir sistemas russos de guerra eletrônica de Siavash e depois lançou os ataques de drones já conhecidos. Sem a guerra eletrônica, Siavash, esses drones conseguiram atacar os radares de defesa aérea da plataforma de petróleo com precisão impossível de outro modo. Essa é uma abordagem incrivelmente inteligente e em várias camadas para um ataque. A Ucrânia demonstrou novamente à Rússia que seus ataques em profundidade são mais estratégicos do que apenas lançar mísseis e drones ao acaso. O ataque a Sivash foi bem planejado em todas as etapas e o Gungnir foi fundamental para fazer tudo funcionar. Isso vai preocupar Putin. Ele sabe que ataques futuros contra ativos russos na Crimeia só foram possíveis após a destruição de Sivash, mas a grande dúvida dele será como isso ocorreu inicialmente. A Rússia foi surpreendida quando a Ucrânia usou uma arma inédita. Se Putin estivesse atento, teria percebido que algo assim poderia acontecer. Embora a chegada da lança mágica do Odin pareça ter sido silenciosa, na verdade é resultado de negociações entre a Ucrânia e a Suécia, que já vem acontecendo há muito tempo. A Suécia logo deixou clara sua posição sobre quem apoiava após a invasão da Ucrânia por Putin em fevereiro de 2022. Lá em junho de 2022, o país se comprometeu com um pacote de defesa que previa o envio de armas antitanque, rifles de 12,7 mm e, mais importante ainda, mísseis antinavio RBS-17 para a Ucrânia. Esse míssil em particular é basicamente a versão sueca do Hellfire, fabricado nos Estados Unidos. Ele foi adaptado para lançamento por navios de guerra ou postos terrestres facilmente montáveis e desmontáveis ao longo da costa da Ucrânia. Isso foi um aviso à Rússia. A Suécia queria armar a Ucrânia com mísseis desde o início da guerra, e como Militani observou, o RBS-15 mais poderoso ainda aguardava nos bastidores. Apesar da chegada do RBS-17, quase nada ocorreu com os mísseis suecos por 2 anos. Então, algo mudou. Não ouvimos muito sobre isso na época, e foi pouco noticiado na mídia. Segundo o Kyiv Post, Suécia e Ucrânia firmaram em 2024 um acordo para transferir mísseis RBS-15 à Ucrânia. Isso pode indicar 2 possibilidades. Ou a Suécia levou cerca de 2 anos para cumprir o acordo, e só agora vemos o Gungnir na Ucrânia, ou a Ucrânia já tinha esse míssil há meses ou anos, e aguardava o momento ideal para usá-lo. Mesmo assim, a Rússia sentiu o poder da lança mágica de Odin e pode enfrentar coisas piores. O Kyiv Post destaca que a Suécia não é o único país a usar o RBS-15. Tailândia, Argélia, Bulgária, Polônia, Alemanha, Finlândia e Croácia também operam o míssil. Todos os países europeus mencionados apoiam ativamente a defesa da Ucrânia contra a Rússia e já enviaram armas ao país. Sabemos que a Suécia fez acordo para enviar mísseis RBS-15 à Ucrânia, mas e a Alemanha ou Finlândia? Eles têm acordos em andamento? Esses acordos já foram assinados sem sabermos?
As negociações para transferir o Gungnir podem começar agora que a Ucrânia entende a utilidade dos mísseis suecos contra a Rússia. Essas são todas perguntas que, por enquanto, permanecem sem resposta. O Kremlin também deveria se perguntar, pois países enviando mísseis Gungnir à Ucrânia podem indicar novos ataques a instalações como a Sivash no futuro da Rússia. A situação piora para a Rússia. Além de fornecer mísseis que devastaram a Sivash à Ucrânia, a Suécia colabora com o inimigo de Putin no desenvolvimento de novos mísseis. Segundo a Defense Express, em janeiro de 2025, autoridades de defesa da Ucrânia e Suécia se reuniram para aprovar uma nova iniciativa conjunta para desenvolver uma arma de longo alcance. Após o relatório da Defense Express, pouco se falou sobre o acordo, mas ele mostra o fortalecimento da cooperação militar entre Ucrânia e Suécia. Putin deve questionar como as coisas chegaram aqui. Antes da invasão, a Suécia não era relevante para a Rússia. Por 200 anos antes da guerra na Ucrânia, a Suécia manteve uma política rígida de neutralidade militar e não alinhamento, evitando envolvimento em conflitos alheios. Então os tanques começaram a entrar na Ucrânia, e tudo mudou para os suecos. Pela primeira vez em 2 séculos, a Suécia viu uma ameaça que precisava combater. A atitude no país ficou clara. Primeiro, Putin atacaria a Ucrânia. Depois poderia focar nas nações bálticas e nórdicas. A agressão da Rússia foi o que levou a Suécia a abrir mão de 2 séculos de neutralidade para se tornar um dos mais novos membros da OTAN. A decisão, oficializada em março de 2024, resultou na expansão da Organização de Defesa Coletiva que Putin citou como motivo para iniciar a invasão. A Rússia queria que a OTAN ficasse menor e excluísse os países do flanco leste que Putin acha próximos demais do território russo. No entanto, tudo o que Putin conseguiu com sua invasão, pelo menos do ponto de vista sueco, foi transformar uma nação neutra em inimiga. Além da OTAN, a Suécia declarou apoio à Ucrânia. Já citamos isso sobre as transferências de mísseis e armas iniciadas em junho de 2022. A aliança entre Suécia e Ucrânia é bem mais profunda, o que é um grande problema para o Kremlin. Desde fevereiro de 2022, a Suécia já destinou mais de 13,7 bilhões de dólares ao esforço de guerra da Ucrânia. Acordos estão sendo firmados, como a transferência de mísseis RBS-15 para a Ucrânia. Outros acordos envolvem ativos ainda mais perigosos, como o que foi assinado entre a Ucrânia e a Suécia, no qual a Suécia entregará até 150 de seus caças Gripen para a Ucrânia ao longo da próxima década. A Suécia também mira a Rússia culturalmente, pois encontros entre ministros da cultura suecos e ucranianos indicam interesse em colaborar com o novo aliado na desrussificação de vários setores. Quando Putin invadiu a Ucrânia, esperava vencer rápido. A chamada Operação Militar Especial terminaria em poucos dias, e a Rússia poderia usar essa vitória para intimidar outros países europeus. Enquanto a Ucrânia se defendia e a Rússia se envolvia em uma guerra de mais de 4 anos, Putin apenas serviu de catalisador para alianças que não existiriam se suas forças não tivessem avançado. Agora, a Suécia virou inimiga e considera a Rússia a maior ameaça à sua segurança nacional, o que fundamentou grande parte da cooperação atual entre Ucrânia e Suécia. A lança mágica de Odin, lançada contra a Rússia, é relevante pelos resultados imediatos que obteve. Mísseis suecos da Ucrânia destruíram um posto avançado de radar e guerra eletrônica no Mar Negro, facilitando novos corredores aéreos para mísseis e drones ucranianos atacarem a Crimeia. Talvez mais importante que o ataque seja o que ele representa. Putin criou um monstro sueco, que agora atua ao lado da Ucrânia, tornando inseguros todos os territórios ocupados diante da fúria ucraniana. Gungnir não é a única arma baseada na mitologia nórdica que a Suécia usa contra a Rússia. As guerras na Ucrânia e agora no Golfo Pérsico destruíram muitas das regras habituais de engajamento. Todos os lados desses conflitos usam muitos drones, tanto na linha de frente quanto em ataques de longo alcance muito além das linhas de frente. Uma corrida armamentista começou, com países do mundo todo apressados para criar drones de ataque mais mortais, escaláveis e econômicos o quanto antes. Ao mesmo tempo, uma corrida armamentista igualmente crucial surgiu junto com a tecnologia anti-drone. Também conhecidas como soluções CUAS, as iniciativas anti-drone vão desde armas de rede portáteis e baratas até sistemas avançados de mísseis que custam centenas de milhões de dólares. Mas agora, a gigante sueca Saab apresentou um conceito único que já foi comprovado em ação e pode mudar completamente a abordagem da OTAN em relação à guerra anti-drone: o Loki. Então vamos dar uma olhada mais de perto no sistema Loki.
o que o torna um conceito tão inovador e como ele pode mudar a guerra com drones de forma permanente. Agora, o CUA se tornou um grande negócio. Uma série de incursões de drones no espaço aéreo europeu entre meados e o final de 2025 revelou o despreparo da Europa para bombardeios por enxames de drones, que a Ucrânia e cada vez mais a Rússia têm sido obrigadas a repelir continuamente. Sistemas tradicionais de defesa aérea baseados em mísseis, como o Mi-104 Patriot e o Iris-T, mostraram-se eficazes para derrubar drones de longo alcance, como as variantes Shahed-Geran da Rússia. Eficazes, mas não são custo-efetivos. Simplesmente não é viável usar mísseis interceptadores que custam milhões de dólares para derrubar drones que custam dezenas de milhares, especialmente quando os drones podem ser produzidos a uma taxa de centenas por dia, enquanto os mísseis interceptadores são produzidos a uma taxa de centenas por ano. Então, a corrida começou para desenvolver soluções CUAS. Agora, entre 2026 e 2030, espera-se que os membros da OTAN e aliados próximos gastem mais de 210 bilhões de dólares em capacidades de defesa aérea e antimísseis. Grande parte desse valor será destinada a sistemas de ponta, como Patriot, Iris-T e SAMP. Proteger-se de ameaças avançadas, como mísseis de cruzeiro russos e iranianos, e mísseis balísticos, continua sendo fundamental. No entanto, bilhões também estão sendo investidos em sistemas de defesa aérea, focados especificamente em drones, especialmente aqueles que oferecem uma relação custo por abate viável e são fáceis de produzir em grande quantidade e rapidamente. O mais recente Diretório Global de Sistemas contra o UAS 2026 da Aerospace lista mais de 1.000 sistemas QAS de mais de 550 empresas, que estão em desenvolvimento ou em produção ao redor do mundo. O diretório divide os sistemas em 11 categorias diferentes. Sistemas para capturar drones, como lançadores de rede, veículos terrestres não tripulados, sistemas de detecção, sistemas de armas de energia dirigida, contramedidas eletrônicas, ou ECM, armas de fogo, sistemas integrados, drones interceptadores, mísseis, munições e outros, incluindo softwares. Mas ao contrário da maioria dos sistemas listados, eles podem ter dificuldade em encaixar Loki em uma única categoria. Porque o que torna esse sistema especial não é alguma nova tecnologia de ponta para derrubar drones, ou o uso inovador de IA. Na verdade, sua beleza está em juntar de forma pragmática componentes abundantes e já existentes para criar um sistema altamente eficaz e econômico. A Saab não tentou reinventar a roda, eles não precisaram. Seus engenheiros analisaram componentes já disponíveis, criados para outros fins, e notaram que possuíam tudo para criar o matador de drones definitivo. Essa é uma jogada que faz projetistas de CUAS no mundo todo pensarem: por que não podemos fazer isso? Ou, quero isso. Agora, o fato de ser a Saab a apresentar soluções pragmáticas e inovadoras para problemas militares urgentes não deveria surpreender os observadores experientes do complexo industrial militar global. Afinal, eles vêm fazendo isso há décadas. A empresa, cujo nome é uma abreviação de Svenska Aeroplan Aktiebolaget, ou Corporação Sueca de Aeronaves, foi fundada em 1937. Depois, ela se tornou a maior empresa da indústria de defesa na Suécia, valendo mais de 35 bilhões de dólares. É de longe a empresa mais importante do país em termos de escala, inovação tecnológica e importância estratégica. Ao longo dos anos, Saab tem fornecido consistentemente uma variedade de armas amplamente procuradas no mundo todo por sua qualidade, praticidade e confiabilidade. Os mais notáveis provavelmente são o icônico caça JAS-39 Gripen, a arma antitanque 84, o míssil antinavio RBS-15, os drones navais de desminagem Double Eagle, o fuzil sem recuo Carl Gustav M4, a estação de armas remota Trackfire e os sistemas de radar Giraffe. E os dois últimos itens dessa lista agora estão sendo combinados no novo sistema Loki. O Loki foi apresentado pela primeira vez em fevereiro de 2025, fruto de uma colaboração entre a Força Aérea Sueca, a Administração Sueca de Material de Defesa, ou FMV, a Saab e outros parceiros. Ele combina tecnologias existentes em um sistema modular que pode ser montado em diferentes configurações, como Lego. O sistema integra um radar móvel, o Giraffe 1X da Saab, com uma estação de armas remota Trackfire, armada com metralhadoras pesadas e médias, além de componentes de guerra eletrônica. Isso significa que ele pode rastrear tanto alvos físicos quanto sinais no espectro eletromagnético, proporcionando detecção precoce e múltiplas opções de neutralização. Por causa do seu design modular, outros acessórios, como uma arma de energia dirigida, por exemplo,
poderiam ser acoplados com relativamente pouca dificuldade no futuro. Falarei mais sobre isso daqui a pouco. Atualmente, os componentes conhecidos do sistema já são amplamente usados nos Estados-membros da OTAN e fora deles, minimizando a curva de aprendizado para a interoperabilidade e treinamento dos operadores. Por exemplo, o radar. A família de radares Giraffe começou a ser desenvolvida na década de 1970, com os primeiros sistemas entregues em 1977. Eles foram originalmente desenvolvidos junto com o míssil Superfície-A RBS-70. Os primeiros radares Giraffe eram sistemas mecânicos, 2D e 3D, de pulso Doppler, operando na banda GH e projetados para detectar aeronaves voando baixo em ambientes com muitos obstáculos. Com o tempo, a família evoluiu para sistemas digitais avançados, culminando no Giraffe Agile Multi-Beam, ou AMB. O AMB é um radar 3D de varredura eletrônica passiva, ou PESA, que foi amplamente exportado e utilizado tanto em funções terrestres quanto navais, sendo chamado de Sea Giraffe neste último caso. Mas o verdadeiro salto aconteceu em maio de 2014, quando a Saab revelou o Giraffe 1X, a variante usada em Loki. Talvez com uma referência ao campo emergente da guerra com drones, esse radar compacto de varredura eletrônica ativa em banda X, ou ESA, marcou uma mudança em direção à mobilidade, implantação rápida e capacidade multifunção. A matriz ESA permite que o radar direcione seus feixes eletronicamente, em vez de mecanicamente. Isso significa varredura mais rápida, maior confiabilidade e a capacidade de rastrear vários alvos simultaneamente. O radar ESA também oferece rastreamento tridimensional, o que significa que ele pode determinar o alcance, o azimuth e a altitude de um alvo. Isso é essencial ao lidar com drones pequenos ou ameaças voando baixo, que podem se confundir com o ruído do solo. Além disso, o processamento avançado de sinais permite que o sistema distinga alvos reais de aves, terreno e efeitos climáticos, melhorando a precisão da detecção em ambientes congestionados. O resultado é que o Giraffe One X oferece cobertura de 360 graus com uma varredura completa de volume a cada segundo. É sensível o suficiente para detectar alvos baixos, lentos e pequenos, ou LSS, como drones, além de sua capacidade de contra-RAM. Inclui foguetes, artilharia e morteiros com detecção e alerta. A variante terrestre tem um alcance de cerca de 76 km, enquanto a variante naval tem um alcance de cerca de 98 km. Mais recentemente, o conjunto de implantação Giraffe One X foi adicionado em 2023, melhorando a transportabilidade e a prontidão. E em 2024, o módulo de radar compacto foi introduzido, permitindo que a antena seja recolhida para dentro do compartimento com o apertar de um botão. Com um peso total do sistema inferior a 150 kg, ele pode ser facilmente implantado em veículos leves, mastros ou telhados, para fornecer vigilância aérea e de superfície simultaneamente. Ele pode ser operado tanto remotamente quanto localmente e oferece integração flexível com sistemas de comando e controle, ou sistema C2. Ou seja, ele pode ser integrado a sensores, redes de comunicação, plataformas de armas e ferramentas de decisão para operações militares coordenadas. Diante dessas características, não surpreende a alta demanda pelo Giraffe One X. Estados Unidos, Suécia, Letônia e Reino Unido estão adquirindo o sistema para uso em veículos leves, unidades táticas, locais fixos ou plataformas navais. Agora, ele também é os olhos e ouvidos de Loki. Isso faz todo sentido. As características do Giraffe são perfeitamente adequadas para uma plataforma CUAS modular e móvel como a Loki. Com demanda constante nacional e internacional pelas várias versões do Giraffe há quase meio século, as linhas de produção da Saab estão ajustadas e os estoques bem abastecidos. Do ponto de vista da Saab, para a Loki, o Giraffe é praticamente uma solução pronta para uso. E é mais ou menos a mesma história com o sistema de armas que atira nos alvos identificados pelo Giraffe. A Estação de Armas Remota Trackfire, ou RWS. Assim como o Giraffe, a escolha dela foi praticamente óbvia para a Saab. A Trackfire é um sistema de armas e sensores remoto da Saab, criado para uso em embarcações navais, posições de defesa fixas e veículos terrestres, como a Loki. O sistema foi lançado publicamente na Expo TSEI 2007 em Londres e entrou em serviço em 2012 com a Marinha da Finlândia, seu primeiro grande emprego. Isso foi seguido por um contrato em 2017 com a já mencionada FMV, que resultou na integração da Trackfire em lanchas Combat Boat 9 e outras plataformas navais no país.
E pelo menos 26 dessas embarcações acabaram na Ucrânia. Desde 2022, a Suécia enviou à Ucrânia 21 pacotes de ajuda militar direta no valor impressionante de 11,3 bilhões de dólares. Foram incluídas doações de sistemas avançados de armas, como a artilharia Archer, tanques Stridswagen 122, sistemas de defesa aérea e embarcações CB-90, como a Trackfire RWS. 10 CB-90 foram entregues à Ucrânia em fevereiro de 2024 e mais 16 em janeiro de 2025. Acontece que essas integrações Trackfire foram algumas das últimas da configuração antiga do sistema. A nova configuração, claramente influenciada pelas experiências ucranianas na guerra, estava prestes a ser revelada. O Trackfire Ares também foi revelado na DCEI, embora na edição de 2025. Ele foi projetado especificamente para operações CUAS e é o encaixe perfeito para Loki. Otimizado para alta precisão e proteção da tripulação enquanto dispara em movimento, ele suporta a rotação de 360 graus em azimuth, com elevação de menos 20 graus até mais 55 graus. Essas especificações não impressionam frente a sistemas RWS rivais, que geralmente também têm azimuth de 360 graus. As variantes navais do Kongsberg Protector RWS e do Hanwha Defense Naval RWS coreano têm a mesma depressão de menos 20 graus, mas uma elevação um pouco maior de mais 60 graus. As variantes do Rheinmetall RMG-30 RWS normalmente oferecem de menos 15 graus até mais 60 graus de elevação, e o Aselsan Stamp Naval RWS turco supera todos eles com um alcance de menos 15 graus até mais 55 graus. Esse tipo de informação está em qualquer canal militar por aí no YouTube. No Show Militar, vamos além das manchetes para contar a verdadeira história. Então, certifique-se de se inscrever no canal para nunca perder nada. Então o Trackfire pode estar em ligeira desvantagem em comparação com alguns de seus rivais, mas o que lhe falta em amplitude, ele compensa com precisão. Ele conta com uma verdadeira linha divisada estabilizada independente, ou silos, para abreviar. Isso significa que o módulo de sensores estabilizado independentemente está desacoplado dos eixos da arma, ficando isolado dos efeitos do recuo. Isso permite ao operador manter visada contínua no alvo, reduzindo muito o tempo de aquisição durante o processo. A configuração única do Trackfire Ares também permite que o alvo seja continuamente iluminado a laser durante a sequência de engajamento, proporcionando um cálculo balístico altamente preciso e abrangente, incluindo a previsão tridimensional do alvo. Mas o verdadeiro valor talvez seja este. É um sistema modular, projetado para ser configurável, interoperável e implementável em um conjunto crescente de plataformas. Existem duas unidades principais nas quais outras podem ser conectadas. A primeira é a unidade diretora, ou DU, que abriga o módulo de sensores, ou SM. A UD se conecta à interface homem-máquina, ou IHM, que inclui o visor do atirador, o painel de controle de tiro, o manche de controle e o rastreador de vídeo. O que isso significa, na prática, é que a tripulação tem uma representação visual poderosa do ambiente e de seus alvos ao seu alcance. Os operadores podem literalmente identificar ameaças, selecionar a resposta apropriada e disparar sem precisar desviar o olhar das telas. Um comando duplo facilita capacidades compartilhadas, levando a tempos de resposta ainda mais curtos e ciclos sensor-atirador reduzidos. Além disso, o sistema está preparado para integração com outros sistemas de plataforma, o que significa que dados de imagem direcionados podem ser transmitidos tanto dentro da plataforma quanto para outras e a partir delas. Sobre o poder de fogo, flexibilidade define o Trackfire. Diversos tipos de armas podem ser instalados, frequentemente em combinação. A variante Ares vem de fábrica com um canhão automático Bushmaster M230LF de 30% e 13 mm, mas também pode operar a Browning, metralhadora pesada M2 HMG 12,7 mm, metralhadora FN Mag 58 7,62 mm de uso geral, MK-19 40 por 53 mm, e os lançadores de granadas HNK GMG-40 por 53 mm, além de mísseis mais leves. Também é possível instalar efetores não letais e bloqueadores de sinal. No caso de Loki, o conjunto inclui uma Browning M2, uma FN Mag 58 e componentes de guerra eletrônica para bloqueio de sinais. Outras armas citadas, além de lançadores de fumaça, desorientadores, refletores, alto-falantes e até canhões leves, podem ser instalados nele conforme necessário. Mas até mesmo o pacote básico oferece algo que a maioria dos outros sistemas CUAS não oferece. Duas opções diferentes de detecção e engajamento,
rastreamento físico e no espectro eletromagnético. Isso te dá várias opções de neutralização, além da detecção precoce. E isso ajuda muito a resolver o grande problema da OTAN: respostas com custo adequado contra drones pequenos e de baixo custo. Agora, não é só o custo dos materiais que entra na equação ao desenvolver soluções CQAS. O tempo que leva para sair da ideia e entrar em operação em campo é uma preocupação tão grande quanto. Quanto mais tempo leva, mais caro o produto final tende a ser. Nesse sentido, Lockheed deve ter quebrado algum tipo de recorde da OTAN. Foram necessários apenas 84 dias para passar da avaliação à entrega. Um tempo incrivelmente curto se comparado à maioria dos sistemas de armas. Lockheed foi na verdade concebido como uma espécie de experimento de speedrun para ver quão rapidamente os suecos poderiam avaliar e entregar um novo sistema CUAS. E o experimento definitivamente parece ter funcionado. O que era uma demonstração da indústria de defesa virou uma intensa corrida de 3 meses para entregar um sistema móvel e adaptável às unidades de combate da Força Aérea Sueca. A avaliação começou em janeiro de 2025 e, menos de 3 meses depois, unidades funcionais foram entregues, prontas para testes em campo. Isso é realmente um grande feito da engenharia militar moderna. Então, como eles conseguiram isso? Bem, de acordo com Carl Johan Bergholm, vice-presidente sênior e chefe da área de negócios de vigilância da Saab, como este não foi um ciclo típico de desenvolvimento de produto ao longo de vários anos, tivemos que inovar e pensar diferente para superar o desafio. Ao reutilizar de forma inteligente produtos existentes e integrar novos recursos e tecnologias, conseguimos reunir o conceito em tempo recorde. Agora, ter vários componentes de ponta já disponíveis para integrar ao novo sistema, sem dúvida, ajuda significativamente. Claro, uma coisa é entregar um protótipo. Ele ainda precisa se provar no campo de batalha. E no caso de Lockheed, isso já aconteceu. Em setembro de 2025, a Saab confirmou que o Lockheed estava desdobrado havia 6 meses na Polônia. Ele havia sido utilizado na base aérea de Malbork, onde forças suecas da 21ª Ala e, posteriormente, da 17ª Ala estavam em missão da OTAN. Eles tinham como principal tarefa garantir a segurança das instalações aliadas, incluindo um centro logístico vital para transferir ajuda militar à Ucrânia. Então, como foi o desempenho? A resposta oficial é bem, pragmática e discreta, como você pode esperar de um oficial sueco. Operações aéreas eficazes exigem uma proteção terrestre robusta. Os sistemas implantados reforçaram muito a segurança da base para nós e nossos aliados, afirmou o tenente-coronel Christian Bertelson, comandante do contingente sueco na Polônia. Fotos do sistema trazem mais detalhes. As marcações no sistema indicam interceptações bem-sucedidas de 36 drones do tipo quadricóptero e 17 VANTs de asa fixa durante os testes de radar. As fotos também revelam a construção ao estilo MacGyver do sistema. O radar foi simplesmente montado em um pallet e fixado com cintas elásticas. A fonte de alimentação foi organizada de forma simples, com fios em uma extensão possivelmente ligada a um gerador. Próximo ao radar, há um recipiente vermelho com antenas, claramente a caixa de interferência. Ela não foi pintada, provavelmente refletindo a ênfase do projeto na velocidade em vez do acabamento. Agora, por um lado, esse foco pode apresentar alguns problemas para a Saab ao comercializar o Lockheed ao redor do mundo. O sistema está agora em treinamento no nível de pelotão pela 21ª Ala Sueca, com integração total nas unidades de combate planejada para o final de 2025. Mas a integração à OTAN exige um conjunto de padrões mais rigorosos, como práticas de fiação em conformidade com as normas. Os primeiros modelos indicam que alguns elementos ainda precisam de ajustes antes de uma implantação mais ampla. Por outro lado, o espírito colaborativo e a abordagem ágil no desenvolvimento de Lockheed podem servir de modelo para projetos futuros, ou até uma mudança na doutrina da OTAN. Segundo o chefe da Força Aérea Sueca, Major-General Jonas Wickman, isso mostra como estamos desenvolvendo as capacidades necessárias e preparados para agir fora dos processos normais para enfrentar rapidamente as ameaças atuais. Devemos evoluir sempre e buscar soluções ágeis e eficazes para fortalecer a Força Aérea. Agora, não sabemos quanto custa, mas Lockheed é escalável e adaptável a ameaças em evolução, já que pode ser aprimorado com sensores adicionais e estações de armas conforme necessário. Ele pode operar durante o redesdobramento, garantindo proteção contínua em movimento. Ele se encaixa facilmente em defesas aéreas em camadas, projetado para ampliar as integrações e a interoperabilidade com outros sistemas. De quantos outros sistemas a OTAN pode dizer isso?
Essas características podem ser decisivas nos próximos anos. O humilde drone Shahid iraniano mudou a guerra a tal ponto que até os Estados Unidos foram obrigados a fazer engenharia reversa nele para rapidamente criar um análogo próprio. Sistemas avançados como o Patriot e o TED são incomparáveis para detectar e destruir ameaças aéreas em aproximação. A Ucrânia sozinha consumiria toda a produção anual de mísseis PAC-3 em poucos meses, se os obtivesse. Talvez o cenário da guerra esteja mudando tão rápido que o antigo ciclo de produção de defesa, longo, porém lucrativo, simplesmente não seja mais sustentável. É caro demais e muito lento. Este é um sistema novo, feito nos Estados Unidos que nunca foi visto em ação antes. E, segundo relatos, está tendo grande sucesso em derrubar drones de ataque de longo alcance Gerin russos na Ucrânia. O Tempest. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesse sistema e no papel único que ele pode desempenhar nas defesas antidrone da Ucrânia. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia pela primeira vez em fevereiro de 2022, os veículos aéreos não tripulados eram um aspecto secundário da guerra, usados principalmente para reconhecimento e ataques à distância. Mas em menos de 4 anos, eles se tornaram elementos críticos tanto de ataque quanto de defesa, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Nas linhas de frente, drones kamikaze FPV, tanto das variedades guiadas por GPS quanto por fibra ótica, dominam os céus, tornando qualquer forma de movimento extremamente perigosa. E nas áreas mais afastadas das linhas de frente de ambas as nações, drones de ataque de longo alcance, como a família Jerwin de munições vagantes da Rússia e o FP-1 da Ucrânia, lançam destruição sobre infraestruturas críticas como estações de energia e portos. Os ataques implacáveis da Rússia à infraestrutura energética ucraniana com mísseis e genos deixaram grandes cidades como Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa no escuro, sem aquecimento ou água por longos períodos em pleno inverno congelante. Por isso, parar esses bombardeios noturnos nunca foi tão crucial. E agora, a Ucrânia tem uma nova e temível arma em seu arsenal. Em janeiro de 2026, o Centro de Comando da Força Aérea da Ucrânia divulgou um vídeo do sistema Tempest em ação, comprovando que ao menos um estava operando ativamente na Ucrânia, provavelmente sob responsabilidade da Força Aérea. Curiosamente, uma versão fortemente desfocada do mesmo vídeo foi divulgada em outubro do ano anterior, sugerindo que o sistema já estava em uso na Ucrânia há vários meses antes de seu uso ser confirmado publicamente. O sistema Tempest, fabricado pela empresa de defesa V2X, sediada na Virgínia, só foi apresentado em outubro na exposição da Associação do Exército dos Estados Unidos, ou AUSA, em Washington. Nenhum anúncio oficial sobre o fornecimento do sistema à Ucrânia foi feito pela empresa ou por fontes militares dos Estados Unidos. No entanto, o fato de um sistema de armas ocidental ter sido testado secretamente ou colocado em serviço com as Forças Armadas ucranianas está longe de ser um caso isolado ou controverso. Desde o início da invasão russa, inúmeras empresas ocidentais expuseram seus protótipos e sistemas emergentes ao combate real na Ucrânia, uma situação que evoluiu de algo improvisado para algo oficial. Em julho de 2025, o principal polo de inovação em defesa da Ucrânia, Brave One, anunciou o lançamento de um novo programa chamado Teste na Ucrânia, que permite que empresas estrangeiras testem tecnologias militares no campo de batalha. De acordo com a Brave One, a iniciativa permite que empresas e governos estrangeiros criem soluções para desafios reais de guerra, recebendo feedback imediato dos militares e aprimorando seus produtos com base na experiência de combate. Também simplifica os procedimentos para obter permissões de importação dos equipamentos e trata de situações práticas, como danos ou destruição dos equipamentos de teste durante testes no campo de batalha. Portanto, não é surpreendente que um sistema como o Tempest tenha sido testado secretamente na Ucrânia, assim como tantos outros sistemas de armas. Nem todos esses experimentos dão certo. Por exemplo, a Ucrânia recentemente cancelou novos pedidos dos drones de ataque HX-2 da startup alemã de defesa Helsing. O HX-2 foi projetado para operar de forma autônoma, usando IA para orientação terminal, navegação intermediária e aquisição visual de alvos. Apesar dos planos de adquirir até 6.000 unidades, elas aparentemente não corresponderam às expectativas nos testes de linha de frente feitos pelo 14º Regimento da Ucrânia. Embora tenha sido refutado pela Helsing, as forças ucranianas relataram problemas na decolagem, ausência dos recursos de IA prometidos e vulnerabilidade à guerra eletrônica, que interrompia a comunicação com os operadores.
Com base nas informações limitadas disponíveis sobre seu desempenho até o momento, o Tempest parece ser muito mais eficaz. Nas imagens compartilhadas pelo comando da Força Aérea do sistema Tempest em operação, um operador identificado pelo codinome Short diz: "Até agora, nossa equipe destruiu 21 drones Shahed." O Shahed 136 é o drone iraniano original, a partir do qual a família Gerin foi adaptada. Essa máquina mantém o céu protegido, diz ele, acrescentando que sua equipe já havia sido enviada para as regiões orientais da Ucrânia, onde destruíram todos os alvos que atacaram lá. Adoro ver tecnologia da linha de frente realmente provando seu valor em combate. Inscreva-se no The Military Show. Nós destrinchamos esses sistemas enquanto eles ainda estão fumegando. Então, o que é o sistema Tempest e o que o torna uma proposta tão interessante para as defesas aéreas da Ucrânia? Resumindo, o V2X Tempest é um veículo de alta mobilidade com um lançador para mísseis AGM-114 Hellfire, que foram otimizados para uma função de combate a sistemas aéreos não tripulados, ou CUAS. Entende-se que ele dispara a variante Longbow do míssil, que possui uma ogiva de 20 libras e utiliza radar em vez de orientação a laser para rastrear e atingir os alvos. O sistema combina um lançador duplo Longbow com um radar, que é colocado em um chassi 4x4 altamente móvel, modular e leve, aparentemente um Kenan Maverick X3 SSV. De acordo com V2X, a plataforma do bug é construída com componentes comerciais prontos para uso, ou COTS, oferecendo velocidade, modularidade, precisão letal e escalabilidade em uma configuração leve, feita sob medida para missões de combate a UAS em posição avançada. É uma filosofia de design que enfatiza velocidade, simplicidade e capacidade de sobrevivência. O chassi 4x4 significa que o Tempest pode manobrar com facilidade em terrenos acidentados, acompanhando a infantaria mecanizada ou unidades de forças especiais em ambientes dinâmicos. Seu perfil baixo e alta agilidade o tornam ideal para engajamentos rápidos de disparo e reposicionamento, onde ameaças são detectadas e interceptadas, e o veículo então rapidamente se reposiciona antes que o inimigo possa responder com fogo de contrabateria ou direcionamento eletrônico. Essas capacidades de disparo e reposicionamento são ainda mais aprimoradas pela capacidade de disparar e esquecer do míssil Longbow, que o Tempest dispara. Originalmente projetado para os helicópteros de ataque AH-64D e E Apache Longbow do Exército dos Estados Unidos, ele é a variante mais avançada da família de mísseis Hellfire. O míssil é equipado com um buscador de radar de ondas milimétricas ativo, que permite a aquisição e o engajamento autônomo de alvos em todas as condições climáticas, sem exigir orientação contínua do operador. Com um alcance de até 8 km, o míssil permite que o Tempest neutralize drones maiores de classe 2 e 3, munições vagantes e até mesmo helicópteros voando baixo. Para manter o sistema compacto, eficiente e altamente focado, V2X optou por um único radar Radatype, em vez de um conjunto completo de sensores de espectro total. Isso faz todo sentido, considerando o perfil de missão específico do sistema. Apesar de o radar Radatype ser limitado a uma direção, ele oferece rastreamento preciso de alvos e dados de controle de tiro para o sistema de mísseis, ao mesmo tempo em que mantém a assinatura eletrônica do veículo baixa, permitindo que ele permaneça indetectável até estar pronto para atacar. Esse tipo de radar não é destinado à vigilância de áreas amplas, mas sim para servir como centro final de engajamento, recebendo informações de fontes externas em um ambiente de campo de batalha em rede. E é exatamente esse tipo de sistema integrado de defesa aérea em que a Ucrânia o está empregando e onde ele pode oferecer uma vantagem decisiva. Para se proteger das diversas ameaças aéreas russas, como caças, bombardeiros, mísseis balísticos e de cruzeiro de diferentes origens, além de drones variados, a defesa aérea da Ucrânia é estruturada em múltiplas camadas. No centro da barreira antidrone da Ucrânia está uma rede de sistemas de detecção, incluindo radares e sistemas térmicos, que identificam os drones que se aproximam, os rastreiam e alertam os componentes da barreira responsáveis por abatê-los. Esses sistemas são reforçados por uma rede de sistemas de guerra eletrônica, que interferem na navegação dos drones, forçando-os a pousar, a errar seus alvos pretendidos ou, em alguns casos, até mesmo a retornar ao remetente na Rússia. No que diz respeito a abater os drones, a primeira camada é composta pelos caças da Ucrânia, incluindo os Su-27 da era soviética, os F-16 fabricados nos Estados Unidos e os Mirage 2000 franceses.
Mísseis disparados desses caças têm se mostrado bastante eficazes para derrubar alvos de alto valor, como mísseis de cruzeiro e balísticos. No entanto, a Ucrânia possui poucos deles. Eles são caros para operar e manter. Os estoques dos mísseis que eles disparam estão em falta e eles não são soluções com bom custo-benefício contra drones russos, que são muito mais baratos. A próxima camada é a rede de sistemas tradicionais de defesa aérea, baseados em mísseis da Ucrânia, como o Patriot MiG-104, fabricado nos Estados Unidos, e o sistema Iris-T alemão. Eles provaram ser eficazes contra mísseis e drones de alto valor, e geralmente protegem as principais cidades e infraestruturas da Ucrânia. Assim como com os caças, esses lançadores avançados e seus mísseis também são limitados em quantidade, tanto na Ucrânia quanto nos estoques dos aliados. Os próprios mísseis também podem ser muito mais caros do que os Gerins, tornando-os uma solução longe do ideal para derrubar essas pragas barulhentas e destrutivas. Na base da rede de defesa antiaérea em camadas estão os grupos móveis de fogo. Eles são basicamente pequenas unidades móveis em veículos equipados com metralhadoras pesadas. Eles são numerosos, altamente móveis, rápidos de serem implantados, e sistemas como o Flak-Panzer Gepard alemão têm se mostrado muito eficazes para derrubar variantes comuns do Geron, além de uma infinidade de outros drones de reconhecimento russos e munições vagantes. O Gepard possui 2 canhões automáticos Helicon KDA de 35 mm, disparando juntos a uma cadência de 1.100 tiros por minuto. Combinado com um radar de vigilância em banda S, com alcance de detecção de aproximadamente 15 km, e um radar de rastreamento em banda Q, ele é ideal para engajar drones rápidos e voando baixo, como as variantes Gerin e Gerin 2. O Gepard dispara munição de 35 mm de alta explosivo e subcalibrada, que detona próximo ao alvo ou atravessa ele em altíssima velocidade, criando uma densa nuvem de fragmentos na trajetória de voo do drone. O resultado é uma probabilidade muito alta de abate contra drones e munições vagantes. Mais importante ainda, estima-se que uma única munição a RED custa cerca de $1.000, enquanto os Gerons custam entre $20.000 e $100.000, dependendo da variante, ogiva e outros recursos incluídos. Essa munição também é muito mais abundante e rápida de produzir do que mísseis interceptadores. Isso indica que, comparado a sistemas de mísseis, o Gepard tem baixo custo por abate, ajudando a Ucrânia a economizar seus caros e limitados mísseis para ameaças mais graves, como os Iskanders. Como resultado dessas vantagens, o Gepard e outros sistemas móveis semelhantes, baseados em metralhadoras, se tornaram componentes-chave da defesa antidrone da Ucrânia. No entanto, existem limites. Embora sejam rápidos e econômicos de implantar, e portanto ideais para operações de atirar e se reposicionar, as metralhadoras só conseguem atingir alvos em altitudes limitadas e velocidades relativamente baixas. Elas são perfeitas para defender contra os Gerin 1 e 2, que voam baixo e em velocidade moderada. Nos últimos meses, os russos adaptaram os Gerins para voar em altitudes bem mais altas, fora do alcance das metralhadoras. Os novos drones Gerin 3 também são movidos a jato, em comparação com as versões anteriores movidas a hélice, o que aumenta muito sua velocidade de cruzeiro e dificulta que balas e projéteis mais lentos os derrubem. Além de uma dúzia ou mais de mísseis russos, as defesas aéreas da Ucrânia precisam lidar com algo entre 100 e 600 drones de longo alcance todas as noites. Muitos desses são drones Iskas Gabera, mais baratos, feitos para distrair e consumir as defesas aéreas, enquanto os Gerons com cargas úteis aproveitam as brechas criadas por esse processo. Se esses drones estiverem voando além do alcance das defesas baseadas em canhões, a Ucrânia basicamente fica com 2 opções ruins: usar seus mísseis limitados e caros para derrubá-los ou se preparar para o impacto. É um desafio complicado para a Ucrânia superar. Ela precisa de um matador de drones com alcance de míssil interceptador, mas tão rápido e barato de produzir quanto um projétil. Em resposta a esse desafio, a Ucrânia introduziu uma nova camada em sua guerra antidrones, e talvez seja a que tem mais potencial: drones interceptadores. Essencialmente, isso envolve o uso de drones pequenos, baratos e de alta velocidade, para bater os muito maiores Gerins e outras munições vagantes russas, como o BM-35 e Talmas. É uma solução engenhosa que resolve ambas as partes do desafio. Primeiramente, os drones usados como projéteis para destruir Gerins são essencialmente drones FPV modificados, do tipo amplamente utilizado pela Ucrânia nas linhas de frente. A Ucrânia tem, segundo relatos, produzido centenas de milhares desses drones mensalmente desde 2024.
Portanto, produzir milhares de drones interceptadores por mês não é apenas totalmente viável, mas, em sua maior parte, sem assistência estrangeira. Esses drones interceptadores geralmente custam entre 3 mil e 5 mil dólares para serem fabricados. Embora possam custar várias vezes mais do que uma munição do Gepard, ainda são muito mais baratos que um Geron básico de 20 mil dólares. Com as novas variantes aprimoradas, Geron 3 e Geron 5 movidas a jato, estimadas em mais de 100 mil dólares, esses drones interceptadores baratos são uma maneira realmente econômica de neutralizá-los. As evidências disponíveis sugerem que eles também são bastante eficazes, com uma taxa média de sucesso de 68%, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. Em julho, ele estabeleceu uma meta de produção de 1.500 drones interceptadores do tipo FPV por dia, e até o final do ano, essa meta já havia sido alcançada, segundo relatos. É um feito impressionante e provavelmente permite que a Ucrânia acumule um estoque. Embora a Rússia supostamente tenha capacidade para produzir 500 Gerons e Géberas por dia, normalmente ela usa apenas uma fração disso em seus ataques noturnos, o que significa que quase certamente também está acumulando um estoque. Se a Rússia algum dia decidir lançar os mega-ataques envolvendo milhares de gerins, que muitas vezes foram previstos, mas nunca se concretizaram, um grande estoque de drones interceptadores valerá seu peso em ouro. De fato, com tanto foco em drones interceptadores na Ucrânia, hoje em dia, e à luz das dificuldades bem documentadas para obter de forma confiável de seus parceiros sistemas de ponta e mísseis interceptadores, onde o Tempest se encaixa em sua matriz de defesa aérea? Bem, para começar, não está claro quantos sistemas Tempest a Ucrânia já possui. As imagens divulgadas até agora só confirmam um único sistema, e considerando o quão novo o sistema é de modo geral, é altamente improvável que haja mais do que um ou dois sistemas Tempest em serviço ativo com as forças armadas ucranianas atualmente. Se for tão eficaz quanto o Short afirma e implantado em larga escala, pode se encaixar bem nas defesas aéreas da Ucrânia, como mais uma camada complementar. Se os drones interceptadores preenchem a lacuna entre mísseis e canhões, a mobilidade e robustez do Tempest podem preencher outra lacuna entre esses drones e os sistemas de defesa aérea com mísseis de alta tecnologia já existentes na Ucrânia. Normalmente, os sistemas terrestres Patriot, Iris-T e outros de alta tecnologia da Ucrânia ficam longe das linhas de frente. Eles protegem cidades e instalações importantes na retaguarda contra ataques de mísseis russos Iskander, Kalibre, Kinzhal e KH-101, e são usados com parcimônia devido à escassez contínua de mísseis interceptadores de reposição. Gepards e outras defesas móveis com metralhadoras na Ucrânia atuam principalmente na retaguarda, protegendo as mesmas cidades dos gerãs que costumam acompanhar ataques de mísseis. Montados em veículos, conseguem atirar e se mover rapidamente, tornando-os eficazes na linha de frente. Porém, a Rússia geralmente não direciona seus gerãs para a linha de frente. A Rússia utiliza principalmente bombas FAB Glide, drones FPV com fibra ótica e artilharia na linha de frente, não munições vagantes. Os gerãs são usados contra usinas, navios com grãos ucranianos e prédios residenciais altos, longe das linhas de frente. Agora, nesse mesmo cenário de defesa de alto valor na retaguarda, o Tempest provavelmente só acrescentaria um valor marginal às defesas aéreas da Ucrânia, especialmente em locais onde sistemas Patriot ou Iris-T também estão presentes. O míssil Longbow do Tempest tem um alcance de apenas cerca de 8 km, comparado aos 180 km do Patriot PAC-3 e aos 40 km do Iris-T SLM. Sua altitude efetiva também é significativamente menor, 6.000 metros em comparação com os 36.000 metros do PAC-3 e os 20.000 metros do SLM. Então, eles são realmente eficazes apenas contra alvos de baixa altitude e oferecem uma janela de engajamento muito menor do que seus equivalentes mais avançados, custando menos de 150 mil dólares cada. Os Longbows são de 2 a 4 vezes mais baratos que os mísseis SLM e muito mais baratos que os PAC-3, que custam de 4 a 7 milhões de dólares cada. Também é provável que haja estoques substanciais de mísseis Hellfire disponíveis para uso com o Tempest. Até 2021, mais de 87 mil Hellfires de todas as variantes haviam sido produzidos, com estimativas sugerindo que cerca de 10 mil a 14 mil desses eram especificamente mísseis AGM-114L Longbow, e muitos deles ainda parecem não ter sido utilizados. Com Gepards mais econômicos e drones interceptadores atacando drones Geran voando baixo, fica difícil justificar o uso massivo do Tempest na retaguarda. No entanto, na linha de frente e próximo a ela, o Tempest pode dar à Ucrânia uma vantagem,
um sistema de defesa aérea baseado em mísseis que pode ser rapidamente implantado em praticamente qualquer lugar, disparar e desaparecer antes que os russos sequer percebam que ele está lá. Os lançadores de mísseis ficam em ambos os lados do teto, dando ao Tempest uma plataforma de disparo elevada, equilibrada e com amplos arcos de engajamento. Os mísseis Longbow são dispare e esqueça, permitindo que o veículo não mantenha contato após o lançamento, reduzindo o tempo de exposição do operador. Eles podem recuar logo após o lançamento, rearmar e se reposicionar rapidamente, tornando o Tempest ideal para operações rápidas de entrada e saída, vitais no campo de batalha. Além da mobilidade proporcionada pelo seu chassi 4x4, a leveza do Tempest também o torna adequado para uso na linha de frente. Além de ser conduzido até o local, ele pode ser lançado de aeronaves de transporte, transportado com apoio logístico leve e mantido com peças disponíveis comercialmente. Considerando tudo, uma frota de dezenas, ou idealmente 100 Tempests na linha de frente, faria enorme diferença para a Ucrânia. Eles forneceriam à Ucrânia um tipo de sistema de defesa aérea com mísseis para a linha de frente, permitindo enfrentar os drones Geran mais perto da linha de frente e afastá-los dos alvos finais. A capacidade do Longbow de atingir com precisão alvos terrestres, assim como drones, significa que o Tempest também daria à Ucrânia uma opção semelhante ao HIMARS, com alcance e poder destrutivo menores, mas muito mais móvel e bem mais barato de substituir. Como todo sistema de armas, é claro que existem algumas limitações para o Tempest, ou pelo menos para o que se sabe sobre sua versão inicial atual. O radar tem campo de visão estreito e depende de uma rede maior de sensores para alertas e dados de alvos. Isso mostra que ele não é totalmente independente, o que pode ser uma vulnerabilidade. Além disso, a carga de 2 mísseis do Tempest significa que ele tem capacidade limitada para responder a ataques de enxames de drones, a menos que seja implantado em grande número ou combinado com sistemas de apoio adicionais. Ainda assim, na era emergente da guerra aérea descentralizada e acelerada, essas limitações devem ser vistas mais como restrições táticas do que como falhas estratégicas neste momento. Sem dúvida, como tantos outros sistemas de armas, as capacidades do atual Tempest serão aprimoradas e melhoradas graças à experiência de combate adquirida na Ucrânia. Se ele cumprir sua promessa inicial como matador de Geran, podemos esperar ver o Tempest em uso muito mais amplo, tanto na Ucrânia quanto possivelmente pelo exército dos Estados Unidos também. Claro, vamos mantê-lo atualizado sobre os desenvolvimentos do Tempest, assim como fazemos com todos os equipamentos militares mais inovadores. Então inscreva-se no canal para não perder nada. Obrigado por assistir.